Boa noite para quem está vendo gravado, bom dia ou boa tarde. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Energias arquetípicas. Boa noite, quem está chegando. Típicas. Deixa eu colocar o tema da live aqui, meu povo. Yin Yang. Yin barra Yang. Beleza. Tá feito. Fixar comentário. Boa noite. Tudo bom? Deixa eu dar um aceno aqui a quem chegou. Não pude falar com vocês logo. Tava no tema da live. Boa noite, tudo bom? E aí, meu povo, como estão aí de pós-eleições? Muito estresse ontem para voltar. Aquela filinha boa. Todo mundo pegou. Maravilha, Anne. Vamos nessa, Anne. Você é a rainha do aviãozinho. Joga esse aviãozinho para os seus amigos aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre duas Annes. Agora a Anne Veloso. E a gente vai falar sobre as energias arquetípicas em Yang, que é um tema que eu estou trabalhando muito. Inclusive, Fala, Tiagão. Estou trabalhando nesse novo produto que eu lancei semana passada. Se você não sabe, está na minha bio. O método Tao é um método para a melhoria da autoestima e, consequentemente, a melhoria nos relacionamentos, porque a gente vai se entender melhor enquanto fluxo, enquanto um ser humano que faz parte de um fluxo energético, e também entender como se relacionar melhor com o outro. E aí eu resolvi trazer hoje, na live de hoje, uma palhinha do que é esse método. Uma palhinha de uma aula que eu trabalho no método. Beleza? Então, um prazer grande estar aqui com vocês. Espero que a gente toque essa live aqui com muita energia. Primeiro, a questão que eu quero saber de vocês. Quem conhece algo sobre o Tao, o Yin e Yang? Tao é aquele símbolo. Além do símbolo, você já ouviu falar disso? Sim, não, um pouco, muito. Coloca isso para eu ter noção de como é que está a relação da audiência que está aqui vendo com o método, com o padrão arquetípico, Tao, o Yin, o Yang. Então eu quero saber de vocês. Fátima disse que conhece, massa. Quem mais aí conhece, já ouviu falar, ou conhece pouco, ou nunca ouviu falar nada? Só para eu ter noção de como é que vocês estão. Sim, Anne, me fala só se é Anne T.E. Veloso, ou se é Anete, pode ser Anete também, né? Thiago disse que não conhece. Lucila, há quanto tempo, hein? Então, gente, essa visão do Tao, inclusive eu fui muito mal interpretado essa semana por algumas pessoas que acharam que é outra viagem e tal. Tao é só uma filosofia oriental de 1.300 anos antes de Cristo. Então é uma filosofia muito, muito antiga, muito antiga. Eu estou falando 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, 3.300 anos atrás. É muito antiga, muito antiga. E a gente tem que ter percepção de que todos os seres humanos que já passaram por aqui, eles procuraram entender como somos através do olhar mais inteligente que pode ter, que é a gente olhar a natureza. Porque o que é que eles entendiam? Que nós somos natureza. E é muito louco como a gente vê hoje. A gente tem que proteger a natureza, como se o ser humano estivesse acima ou fora da natureza. Só que toda a filosofia tradicional entende o ser humano como natureza também. Então, quando a filosofia tradicional chinesa olha a natureza e procura entender como funciona a natureza, ela procura entender para entender como funciona o ser humano. Então, nós nos entendemos no olhar de como funciona a natureza. Isso é mais ou menos lógico para qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensatez,
que a gente olha a natureza, como é que funciona a natureza, quais são as leis da natureza, porque são leis que servem para nós, seres humanos, enquanto pessoas e até enquanto sociedade. E é isso que eles fizeram, eles começaram a olhar que toda a natureza é feita de polos opostos que se complementam. Fala, Marcinho, polos opostos que se complementam. Eu vou chegar ainda no ponto, eu estou primeiro filosofando, mas é para te dar uma base, que eu vou chegar no ponto de o que é que nós temos a ver com isso. Como os nossos relacionamentos se refletem nisso e como minha autoestima também vai ter uma forte relação com isso. Beleza? Eles começaram a olhar, agora mesmo, está de noite, pelo menos aqui, eu não sei quem está do outro lado do mundo, que a gente está falando na internet, pode ser que alguém esteja do outro lado do mundo, na Austrália, seja de dia, ou então no Japão, mas aqui, onde estamos nesse, não lembro qual é a latitude nossa, mas latitude é cima abaixo, né? Longitude, eu não lembro exatamente o número, está de noite, beleza? E eles observavam e falavam assim, cara, noite, amanhã de manhã, dia, e depois noite, e depois dia, verão, inverno, primavera, outono, primavera, verão, outono, inverno. Eles iam vendo essas mudanças. Ele olhava homem, mulher, quente, frio, céu, terra, claro, escuro. E aí eles começaram a ver, caramba, a natureza toda se rege pelos opostos, alto, baixo. Tudo na natureza é feito de opostos. E eles perceberam, será que isso tem relação também com o ser humano? Se liga aí. Será que isso também tem relação com o ser humano? E eles começaram a ver, caramba, tem sim. Tem momentos que a gente está acordado, tem momentos que a gente está dormindo, tem momentos que a gente está alegre, tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente se sente forte, tem momentos que a gente se sente fraco, tem momentos que a gente está disposto, tem momentos que a gente está indisposto, tem momentos que a gente está doente, tem momentos que a gente está sadio. E eles começaram a ver essa dualidade funcionando dentro do ser humano. E perceberam que sim, entender essa dualidade na natureza, entender essa dualidade no ser humano, ajudará para que tenhamos uma vida mais plena. Ou seja, uma vida mais plena é entender essas dualidades, respeitar essas polaridades opostas, ver de que maneira elas interagem e se coadunam para que sejam um só elemento te ajudando. Porque se a gente olhar hoje mesmo, do ponto de vista, a gente vive uma sociedade capitalista, do trabalho, da busca, do crescimento profissional, etc. Então, se a gente para olhar, é uma energia muito expansiva, para fora, energia yang, de conquistar o mundo, de realização na vida material, etc, etc. Tem alguma coisa de errado com isso, professor? Quando eu me relaciono a mim, eu falo professor Yang, porque o meu nome é Yang também, senão vai ficar uma confusão. Tem alguma coisa errada com isso, professor Yang? Não. Contanto que a gente tenha em contraposição momentos para a gente vivenciar a energia Yin. Só que nossa sociedade está altamente polarizada para o lado de conquista externa material. Nós estamos vivendo isso. Nós hoje meio que nos orgulhamos de dizer, rapaz, está corrido, não tenho tempo para nada. Isso é uma cultura muito para a conquista externa, uma cultura muito yang, nesse aspecto da cultura da conquista externa. Obrigado aí, pessoal, que está apertando o coraçãozinho, muito obrigado. Vocês também podem apertar aviãozinho aí
e mandar para os seus amigos. Flávio, tem séculos que o Flávio não aparece na minha live. Obrigado aí pela presença, meu amigo. E essa cultura Yang precisa, esse estilo de vida Yang precisa também de um complemento, de uma contraparte. Então, precisaríamos, a priori, e não precisa ser tão proporcional. Não precisa ser tão proporcional. O ideal é que seja proporcional. Porque se você parar para ver, a gente tem 2 estações mais frias, 2 estações mais quentes. A gente tem 12 horas mais escuro, 12 horas mais claro. Ou seja, a natureza tem homem e mulher, tá? Do ponto de vista biológico, tá? Para a gente não entrar em outros méritos. Homem e mulher. E a gente tem aproximadamente metade da população homem, metade da população mulher. Tem uma variação pequena, mas percebe que praticamente teríamos que ter momentos mais yang, externos, e momentos mais yin. Inclusive, olha que legal, Platão faz uma divisão de horas do dia muito interessante. Ele divide as horas do dia em 4 momentos. 4 momentos. O momento que ele chama de ócio, o momento que ele chama de negação do ócio, ou negócio, o momento que ele fala que é o momento de cuidados com o corpo, e o momento que ele fala que é o descanso, o dormir. Então, ele divide inclusive em 6 horas cada parte. A gente deveria ter, segundo Platão, 6 horas de sono, descanso, 6 horas de ócio. O que é ócio para Platão? É ficar sem fazer nada olhando para o céu? Não. Eu vi uma música, na verdade não existia isso na época dele, tá? Mas eu estou trazendo uma música clássica, não existia música clássica na época de Platão. Mas digamos assim, mas ele existia já música, né? Obviamente. Então ouvir uma boa música, você ler um bom livro que faça você refletir, não um livro técnico que você esteja estudando para algo, um livro que faça você refletir sobre você mesmo, meditar. Percebe? Imagine você 6 horas por dia focado em se autodesenvolver, momentos percebe? Aí depois você iria para negação do ócio, negócio. Você vai negar o ócio, você vai fazer o contrário do ócio. Momentos yang, trabalhar, mão na massa, fazer, realizar nesse mundo concreto. Beleza? Aí você tem um momento de descanso, dormir, totalmente off, in. Lembra? In agora. E ele coloca um momento de cuidados com o corpo, que vão entrar em exercícios físicos, como Fátima colocou. Exercícios físicos, mas não só exercícios físicos, né? Questões também biológicas que você precisa, cuidar do corpo mesmo, tomar um banho, alimentar-se, exercício físico. Então, 6 horas computando aí, as 6 horas para isso. Então, quando você vê, tem momentos mais externos, yang, de ação externa, momentos mais yin, de introspecção ou realmente de descanso. E a gente está dividindo o dia, segundo Platão, em metade do tempo para ficar na polaridade yin e metade do tempo para a polaridade yang. E olha que maravilha, você fala assim, Yang, mas como é que eu vou conseguir dormir só 6 horas? Ora, porque seu corpo não vai estar tenso, vai estar relaxado, você vai ter feito atividade física, você vai ter feito uma ação de meditação, de reflexão sobre a vida, então sua alma vai estar mais equilibrada. Só que a gente não consegue nesse mundo de hoje. Isso eu trouxe só um exemplo de um filósofo que é mais de 2.000 anos depois da filosofia yin yang, da filosofia taoísta, que é Platão, filósofo já ocidental, grego, um dos principais filósofos da história da humanidade, mas assim, filósofo grego, da época de mais ou menos 400 a.C. Na verdade, então ele é 1.300 anos depois da filosofia taoísta, é muito tempo depois. Muito, muito tempo depois. 1.300 anos. Se a gente retornar, só para você ter noção, retornar agora 1.300 anos, a nossa história agora, estamos em 2022.
1.300 anos, a gente ia ficar aqui em 1.300, ia ficar em 700 e alguma coisa, 722 depois de Cristo. Cara, o início da Idade Média, percebe? Início da Idade Média, que durou 1000 anos praticamente. É muito tempo. Rapaz, tornar 1000 e poucos anos é muito tempo. Então, é uma coisa que, a priori, nem sabemos se Platão teve acesso. Mas Platão, como um grande filósofo, assim como Lao Tse, como Confúcio, esses filósofos da tradição chinesa que trouxeram essa filosofia Yin Yang, eles olhavam a natureza e aprendiam com a natureza. Ou seja, essas energias já existem em nós e na natureza, mas nós não sabemos utilizar. Então a gente não percebe elas atuando em nós. E agora falando bem especificamente do que eu disse no início, né, do lançamento que eu fiz semana passada de um curso que chama-se Método Tao, que fala exatamente dessas energias. Eu aprofundo bem mais, aqui é só uma live realmente para a gente refletir sobre esse tema, mas eu aprofundo bem mais sobre como essas energias funcionam em nós e em nossos parceiros mesmo, assim, parceiros de vida, tá? Não necessariamente casal, mas um parceiro de trabalho, alguém, a contraparte no casal, um filho, uma mãe, etc. E aí eu aprofundei, inclusive quem tiver interesse, para conhecer mesmo do que se trata, está o link na minha bio falando do que é o método Tao. E lá eu aprofundo ainda mais sobre isso, né? Como funcionam essas energias. Porque pense bem, ok, Yang, já entendi. Fala, Vinícius, já entendi. Há uma relação do Yin e Yang na minha vida. Mas eu vou dizer para você agora, também existe uma relação Yin e Yang nos relacionamentos. E muitos relacionamentos não dão certo por conta da gente não conseguir coordenar isso da maneira mais adequada. Você já ouviu aquela frase, 2 bicudos não se beijam? Quem já ouviu aqui, coloca aí. Coloca aqui, ó. Já ouvi. Sim, bota sim ou não. 2 bicudos não se beijam. Já ouviu essa frase? Sim ou não? Bota aqui. Sim ou não? 2 bicudos não se beijam. Coloca aqui. Demora um pouquinho, tem um delay, então por isso que eu estou repetindo. Fátima já ouviu falar? Sim, beleza. Sim, beleza. Ótimo. Não? Pronto, Vinícius nunca ouviu. É muito comum aqui na Bahia. Não sei se você é baiano, viu, Vinícius? Mas aqui na Bahia é muito comum. O que significa 2 bicudos não se beijam? Energia Yang. Energia Yang. Percebe? O que é um bicudo? Vamos lá. Se a gente parar para ver, energia Yang é energia de expansão. Então é como se eu jogasse um bico, uma expressão, uma expansividade para fora. É para fora, se é expansivo é para fora. Vinícius na Bahia, que é muito comum na Bahia essa frase, Vinícius. Logo, eu precisaria de algo para encaixe, uma energia em. No momento que alguém está muito expansivo, muito para fora, muito dominante, há que se ter do outro lado uma contraparte com muita energia yin. E não significa necessariamente que num casal, ou numa relação de amizade, ou numa relação de mãe e filho, pai e filho, etc. Sempre um fique na posição yang e outro na posição yin. Na verdade não é isso. Momentos que um vai ficar yang e outro mais yin, e assim a gente vai virando. Por isso que a expressão 2 bicudos não se beijam. Porque para haver o beijo, nesse caso, é um bico com um encaixe do bico. É a conexão, exatamente, Fátima. A conexão. Só que esse que está bicudo agora, em algum outro momento pode abrir o bico e o outro bicudo, e o outro ficar bicudo para encaixar. Porque nós todos precisamos, em alguns momentos, estarmos bicudos, ou seja, expansivos, dominadores, comunicadores, expressivos, e em outros momentos, passivos, submissos, calados, introspectivos. Porque ainda atravessa as duas percepções do yang e do yin.
Existe a percepção do ponto de vista do domínio, beleza? Domínio. Existe a percepção do ponto de vista da comunicação e expressividade. Então, às vezes eu posso estar yang no domínio, mas yin na comunicação e expressividade. Tem muitos casais, inclusive, que acontece exatamente assim. Tem uma pessoa mais yang no domínio, mas que é mais calada, mais sutil e tal. E outra pessoa que é mais faladeira, só que é mais yin na questão do comando. Mas pode também ser o contrário. A pessoa ter os dois yin mais ativos, ou seja, ter tanto do ponto de vista da expressividade, comunicação, quanto do outro lado, domínio, poder, e a contraparte ter mais ativo yang do outro lado. Por exemplo, eu já tive uma pessoa relativamente próxima a mim, rapaz, uma amiga, pense numa mulher que falava, velho, falava. Demais. E aí um dia ela falou, poxa, ainda bem que eu posso conversar aqui com vocês no ambiente de trabalho. Isso, Fátima, energia feminina e masculina. Eu estou usando o yin yang, mas é a mesma coisa. Yin feminino e yang masculino. Aí ela chegou assim, ainda bem que eu posso falar com vocês, porque quando eu estou com meu marido eu não consigo falar nada. Se liga aí, o que era isso? Era uma energia yang na comunicação, na expressividade, que estava represada. Porque o marido, depois eu conheci o marido, rapaz, o cara fala, ele é domínio e comunicação, então ele é yang nos dois aspectos. Ela, no aspecto domínio, realmente ela não sentia a necessidade de explorar a energia yang. Mas no ponto de vista da comunicação, sim. Só que ele, entre aspas, neste aspecto, sufocava ela. E aí, quando ela via uma oportunidade, ela ficava polarizada no outro polo, mas de maneira exagerada. Não sei se vocês viveram isso. Pode ser em relação ao domínio também. Você tem necessidade de dominar, e aí alguém domina, você não consegue colocar nada, e aí você vai, às vezes, colocar em outro contexto o domínio. Por exemplo, filhos que têm essa tendência a querer dominar, eles, quando tem pais bem dominadores, muito yang, eles ficam represando essa energia yang, eles têm uma tendência a virar meio tiraninhos assim nos seus convívios sociais, porque eles acabam ficando exageradamente dominadores. Assim como essa minha amiga era muito faladeira, velho, de incomodar. E quando tava do lado do marido, eu não conseguia falar quase nada. O cara falava. Então, esse aspecto aí, gente, se um casal, vou falar de casal, mas não é só para casal não, é pai e filho, é líder, liderado. Mas se um casal entende isso, Leila, fala Leila, se um casal entende isso, olha o nível de relação sábia que pode ter, de pensar assim, caramba, eu posso estar excedendo aqui. E eu estou sentindo que o meu parceiro precisa mostrar um pouco isso, ou a expansividade, ou então o domínio. E aí eu cedei em alguns ambientes, cedei em alguns contextos. Claro que um vai ser mais yang e outro mais yin em um aspecto ou outro, ou no domínio, ou na expansividade e expressividade. É natural, super natural isso. Só que a gente também tem essas variações de contextos. E quando o casal ou a contraparte entende isso, funciona bem melhor. Por isso que eu fiz o método tal. Se você está assistindo aí,
Essa live também é para relembrar que semana passada eu lancei um produto extremamente barato, chamado Método Tal, um treinamento para você entender mais profundamente como funcionam essas energias na sua vida, saber quando você está muito polarizado para Yin, que vai gerar um excesso de baixa autoestima, se você estiver muito polarizado para Yin, e estiver muito polarizado para Yang, vai gerar excesso de elevada autoestima, que também não é positivo. Lembra do que eu trago aqui, não sei se você me acompanha há mais tempo, mas lembra do que eu trago aqui, que elevada autoestima por si só nem sempre é boa. Você precisa ter uma autoestima equilibrada. Uma autoestima muito alta vai gerar prejuízos de relacionamento. Quem se acha demais começa a gerar problemas de relacionamento. Porque, voltando aqui a um ponto que é essencial, a autoestima é autoestima. Estimar-se, valorizar-se, cuidar-se. Beleza? Estima. Se eu me valorizo, me cuido de maneira exagerada, a minha energia de cuidado fica desregrada em relação a mim e aos outros. E eu acabo não olhando, não cuidando, não valorizando tanto os outros. Vice-versa. Se eu estou cuidando muito dos outros, eu estou com a baixa autoestima, não estou cuidando muito de mim, claro que isso também vai ser danoso para mim. Percebe que o melhor é uma autoestima equilibrada? À medida da sua necessidade e do seu tamanho, se estimar à medida do seu tamanho e da sua necessidade e da necessidade do outro. Se cuidar à medida da sua necessidade, do seu tamanho e da necessidade de si e do outro. Isso é autoestima equilibrada. E quando a gente verifica como essas energias funcionam dentro de nós, foi por isso que eu lancei semana passada o Método Tal, para a gente poder compartilhar com vocês essa visão que une esses elementos das energias Yin Yang, do taoísmo, da filosofia taoísta, com, claro, o que a gente tem de mais interessante na nossa vida, que são os relacionamentos humanos, inter e intrapessoais, ou seja, entre mim e o outro e de mim comigo mesmo. Porque quando eu percebo, caramba, eu estou muito polarizado, velho, vai dar problema. Vai dar problema. Como eu disse aqui, o dia não é melhor que a noite. Porque se só tiver dia, fica ruim. Se só tiver noite, é ruim também. Então é bom ter o dia porque tem a noite, é bom ter o descanso porque tem atividade. E assim vice-versa. É bom ter a expansão porque precisamos também da retração. É a vida toda, a maré sobe e desce. A natureza toda está mostrando isso para nós. Nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento, morte. Para um renascer. Porque toda morte significa exatamente um retorno. Não estou falando nem de alma, não. Vamos falar de corpo físico. Nossa matéria retorna para a Mãe Terra para que possa alimentar novamente a Terra do ponto de vista de elemento mesmo. E essa Terra possa gerar nova energia para novos seres que vão puxar a energia da Terra. Ou seja, é um processo cíclico sempre. É o ciclo da vida. Em que tem dias de estar com o olho aberto e tem dia que o seu olho fecha. Momento que o seu olho fecha. Então, essa relação, quando a gente se entende e se olha assim, do ponto de vista de energias arquetípicas, e só para você não estranhar, arquétipo tem sido falado muito aí. Estou vendo muita gente aqui na internet. Arquétipo disso, arquétipo daquilo outro, tal. Pô, bicho, eu vou dizer para vocês. Vou chutar aqui um número. Acho que 60%, 50% nunca leu um livro sobre arquétipo. Dos 50% que faltarem, eu vou dizer que mais uns 35% leram um só livro. E eu sei até qual livro é sobre arquétipo. É um livro que não fala nem especificamente de arquétipo. Traz a relação entre arquétipo e marcas. Então, pouca gente realmente lê um livro, ou de Jung, que é o cara que pensou arquétipo primeiro, que estudou arquétipo, ou de algum discípulo de Jung que fala de arquétipo.
Existe uma linha da psicologia, inclusive, que é a psicologia arquetípica. Então, isso não é uma coisa trivial. Mas hoje em dia, arquétipo disso, arquétipo daquilo. Yin e Yang são arquétipos. Isso que eu estou falando para vocês, esses modelos universais de energia, de retração, de expansão, de domínio e de submissão, são arquétipos. A gente vai ver isso na natureza toda. Isso é um modelo universal que existiu, como eu disse, com Lao Tse há 1400 anos antes de Cristo, ou seja, 3.400 anos atrás, e vai existir agora. Não vai mudar. Não muda porque mudou o presidente ou o governador do seu estado. Não muda. É o ser humano. Isso é muito lindo. Não estou dizendo não nos preocupemos com a política. Eu estou falando assim, cara, legal. Vamos olhar lá para fora. Yang, né? Olhar para fora, conquistar o externo. Mas vamos olhar para a gente também. Yin. Vamos olhar o que é que eu posso mudar em mim mesmo. Porque senão eu fico despolarizado. Novamente falando. Eu fico totalmente focado num polo de governo, isso e aquilo, e Bolsonaro isso e Lula aquilo. Dá uma olhada aí ao redor da sua casa, bicho. Tem nada para arrumar mesmo na sua casa, na sua vida, nas suas relações. Então talvez você esteja olhando muito para fora porque está olhando um pouco para dentro. Mas não é essa parada também de só ficar olhando para dentro. Eu vou ficar só olhando para dentro, vou ficar meditando e tal. Não, porque a gente vive em sociedade. É importante também te entender esse mundo externo. Você vai precisar comprar um pão, você vai precisar comprar uma carne. E ainda eu sou vegano, não como carne, pô, para de ser chato, é só um exemplo. Que tem gente que eu vou dizer, bicho, você dá um exemplo assim, a pessoa, não me identifiquei. Você vai precisar comprar alguma coisa, então o mundo externo vai gritar também para você. Só que não é só o externo. Esse equilíbrio, entender isso também. E aí quando você entende essa filosofia por trás dos relacionamentos, pessoal, é fantástico. É fantástico. É maravilhoso. Quando você começa a olhar o relacionamento interpessoal, não do ponto de vista de concreto, mas do ponto de vista simbólico. Uau! Você começa a olhar assim... E começa a ver de que maneira você pode melhorar seu relacionamento com qualquer pessoa. Isso é muito poderoso. E por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para reforçar que você precisa buscar mais, aprender mais sobre isso. Trazer esse conhecimento aqui para vocês, que para mim é muito trivial, mas para a maioria das pessoas não. Eu sei que não. Porque espanta quando a gente pega um livro aqui, tá no Kindle, mas é um livrinho chamado Tao Te Ching, tá no Kindle aqui. Quando a gente pega um livro, todo simbólico, velho. Vou trazer aqui uns trechinhos para vocês, todo simbólico, mas bonito. Mas olha que legal, que bonito. Quem respira apressado não dura. Quem alarga os passos não caminha. Quem vê por si não se ilumina. Quem aprova por si não resplandece. Quem se auto-enriquece não cria a obra. Quem se exalta não cresce. É lindo demais, bicho. Mas não é só para ser linda, é para ser reflexiva, é para ser interessante de olhar. Ver uma frase como essa aqui: curvar-se permite a plenitude, submeter-se permite a retidão. Esvaziar-se permite o preenchimento, romper permite a renovação, possuir pouco permite a aquisição, possuir muito permite a ganância. É fantástico um negócio desse, bicho. E olhar isso, entender essas dualidades presentes na vida, na natureza, e como isso se relaciona conosco, é maravilhoso, velho. Então por isso que eu estou falando, é uma coisa legal para mim, tranquilo para mim, que eu vivo isso desde 2002, 20 anos já, 20 anos que eu estudo filosofia, com momentos de mais intensidade e momentos de menos intensidade, e de uns 5 anos para cá, mais ou menos, que eu estou estudando cada vez mais a psicologia, para ir interligando essas coisas. Caramba, dá
a gente tem uma visão muito mais clara sobre nós e sobre a vida. Portanto, que possamos realmente ter uma vida menos trivial nesse sentido. Vou usar um termo que é mal entendido, vou usar e depois vou explicar. Menos vulgar. Vulgar não significa, sei lá, mulher que bota o biquíni muito enfiado na bunda, tá? Mas não significa isso necessariamente. Aí é um outro conceito de vulgar, também significa isso. Mas neste caso, vulgar significa comum, trivial, superficial. Então que tenhamos uma vida um pouco menos vulgar, um pouco mais simbólica, um pouco mais de entender que tudo tem uma relação concreta, mas também tem uma relação superior, de um padrão simbólico. E na minha relação com o outro, está rolando sempre essa dança maravilhosa do Yin e Yang. E quando eu sei essa dança, quando eu percebo essa dança de ação e inação, de domínio e submissão, de expansão e retração entre mim e o outro, eu vivo melhor. Comigo mesmo e com os outros. Então por isso é que eu fiz esse lançamento na quarta passada. A gente ainda está com valor promocional, tá na minha bio aqui o link. É um valor muito acessível, tá? Acho que é R$79, um curso, bicho, de R$79, você não acha mais isso. Parece até, é ruim até vender um curso barato, porque parece que as pessoas não acreditam que o curso é bom, mas é um curso bom. Então você vai ter lá cerca de 3 horas de conteúdo, dividido em aulas de, sei lá, 20 minutos mais ou menos, em que você vai entender sobre as energias arquetípicas em Yang, vai entender como o excesso de Yin pode te levar a uma baixa autoestima, o excesso de Yang pode levar a uma autoestima elevada de maneira danosa, vai entender como surfar nessas energias, vai entender que não adianta querer se impor algo ao outro. Na verdade, quando você se equilibra nessas energias, o outro que está na contraparte contigo vai se equilibrar também. E vai entender que a base de tudo nos relacionamentos e no entendimento de como surfar essas energias e, claro, o Tao, ele se estrutura a partir do amor. E a gente vai ver como o amor pode impulsionar a gente a agir da melhor maneira possível. Então isso tudo eu falo lá no curso. Se você ainda não conhece, entra sem compromisso aí na página, só para você entender como funciona. Tá aqui na minha bio o link. Basta ir no link aqui, Fátima, tá na bio. A bio é quando você vai no meu perfil, a parte que está descrevendo lá quem eu sou e tal, o que eu faço, tem um link. Basta clicar nesse link e acessar, e lá tem um botão para comprar, para adquirir. Então ele, inclusive, pode dividir em 12 vezes R$7,90. É muito ridículo, beleza? Mas é muito bom, ridículo é o preço. A entrega é muito boa, espero que vocês gostem. E qualquer dúvida pode falar comigo no direct. Foi um prazer grande compartilhar com vocês esses conhecimentos. Desse conteúdo não tem presencial não, viu, Helder? Só tem online. É o método Tao, não tem presencial não. E foi muito bom compartilhar com vocês esse conteúdo aqui, ver que vocês estavam animados, interagindo, e que a gente possa se encontrar em breve. Na próxima segunda eu tô aqui de novo. Você sabe que segundou, sempre eu tô aqui a partir de 20h03. Tem gente que está virando já figurinha repetida aqui na minha live, ainda bem. Então um beijo no coração de vocês. E vou acabar com uma frase do Tao Te Ching. Vou acabar com a frase. Vocês me aguardam aqui para eu escolher uma boa frase para a gente acabar? Então, vamos lá. Espera aí que eu tô... Ah, esse é legal, pronto. Essa é boa para acabar. Se liga aí. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu aparento estar confuso. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu estou introspectivo. Indefinido como uma infinita noite silenciosa. Boa noite, gente.
Até mais. Segunda que vem, 21 horas e 3 minutos. Se você chegou agora no final da live, vai ficar ainda 24 horas aqui disponível para vocês. Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.